19 horas mais 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. A polícia faz um alerta para o comércio ilegal de anabolizantes. As substâncias são vendidas sem receita médica e podem colocar em risco a vida de quem usa. De um lado, a busca pelo corpo perfeito. De outro, criminosos que se aproveitam disso. A venda dos anabolizantes clandestinos é feita, na maioria das vezes, pelas redes sociais. Na última quinta-feira, a Polícia Civil cumpriu 7 mandados de busca e apreensão na capital fluminense e região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Um homem foi preso com anabolizantes dentro do carro. Ele fazia parte de uma quadrilha que usava a estrutura dos Correios para comercializar esses produtos ilegalmente. Polícia, desce, senhora. Vamos. No começo do mês, a Polícia de São Paulo realizou uma mega operação e prendeu 26 pessoas envolvidas na produção e venda de anabolizantes e remédios para emagrecer. O esquema movimentou 25 milhões de reais em 5 anos. Vender essas substâncias sem prescrição médica é crime, mas nesse caso, quem comercializa anabolizantes clandestinos não está apenas desobedecendo a lei, está também colocando a vida de outras pessoas em risco. Eles importam medicamentos, insumos do Paraguai e da China e misturam esses medicamentos e com diversos produtos que nós não sabemos nem a procedência, né? Então, muitas vezes é apreendido uma mercadoria que fica com cheiro de óleo, azeite. Esta advogada criminal explica que, dependendo do produto que está sendo comercializado, o crime pode ser ainda mais grave. Se eu vou lá e vendo um anabolizante, a substância que eu estou vendendo é considerada droga pela portaria da Anvisa, eu vou responder por tráfico de drogas, pena de 5 a 15 anos de prisão. E a polícia alerta: quem compra esses anabolizantes sem qualquer controle sanitário também está agindo fora da lei. Quem compra pode ser enquadrado no crime de receptação, porque sabe que é um produto advindo de crime anterior. A receptação simples, 1 a 4 anos, né? Mas dependendo vai ficar preso em flagrante. Concordo plenamente. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Influenciador Ítalo Santos é preso por suspeita de sexualizar menores de idade. Ser sexualizado mesmo pelos adolescentes, você não quer aproveitar a sua chance de ser alguma coisa? É a sua chance. Pai de criança baleada em escola do Rio de Janeiro relata trauma do menino. Eu não sou bandido, pai. Por que eu levei esse tiro? Trump recebe Putin no Alasca com show militar. Encontro vai discutir trégua na guerra entre Rússia e Ucrânia. Esposa e filha do ministro da Saúde do Brasil têm visto americano cancelado. Zanin marca julgamento de Bolsonaro para o dia 2 de setembro. SBT Brasil faz 20 anos com impacto direto na vida do telespectador. A reportagem chegou, foi que salvou a vida do meu marido. De mão dada com ela? Mão dada. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Exclusivo. O SBT Brasil teve acesso às câmeras corporais dos policiais militares que participaram da abordagem que terminou com uma imagem que chocou o país. O momento em que um PM joga um homem da ponte em dezembro do ano passado na zona sul de São Paulo. O inquérito policial militar, com mais de 1.300 páginas, investiga ainda de onde partiu o tiro que atingiu um jovem durante a ação. As imagens obtidas com exclusividade pelo arremessado de uma ponte em São Paulo. São mais de 60 horas de gravações das câmeras dos PMs que desmentem a versão deles sobre a ação. Uma delas mostra o instante exato em que os soldados Luan Alves Pereira e Andrei Barizão
arrastam Marcelo Barbosa Amaral até a ponte. Mas antes dessa imagem, o grupo de 13 PMs já tinha feito abordagens violentas em um bairro humilde da capital paulista. Menos de uma hora antes, um suspeito sem capacete é perseguido. Ele se rende ao chegar na casa da mãe. Mesmo sem reagir, o jovem é agredido com chutes. Em seguida, é detido. Em outra abordagem, esse homem, também rendido com as mãos para cima, leva um chute na cara do soldado Luan, o mesmo que jogou Marcelo da ponte. Neste corredor, ao lado do local, 2 rapazes são abordados por 2 PMs. Um deles aponta a arma para o rosto do suspeito. Um dos militares coloca a mão na frente da câmera. Minutos antes de Marcelo ser atirado da ponte, uma das câmeras gravou uma perseguição a 2 suspeitos sem capacete em uma moto. Ao chegarem à ponte, os PMs Luan e Caio Teixeira Martins desistiram da abordagem. Mas os policiais decidiram esperar reforço. No meio da rua, o PM Luan quase acertou um golpe de cacetete em um motoqueiro que passava pelo local. 30 segundos depois, Marcelo se assusta com a presença da polícia e cai da moto. A câmera corporal de um outro PM gravou o soldado Luan atirando Marcelo da ponte. A imagem é curta, porque o PM se vira rapidamente. No depoimento à corregedoria, os policiais militares envolvidos negaram ter visto Marcelo sendo arremessado da ponte. Mas as imagens das câmeras desmentem alguns deles. Este PM se abaixa e olha o córrego logo depois que o rapaz foi atirado. A câmera corporal do soldado Luan, que arremessou Marcelo da ponte, parou de gravar às 7h26 da noite, cerca de 3h30 antes do crime. Ou ele estava com a câmera desligada, ou ele tinha a bateria havia sido acabada a carga. Se estava desligada, ele também teria que responder por um procedimento administrativo. Por quê? Porque no início da ocorrência ele deveria ter ligado a bodycam. Porque nessa ocasião ela não era ligada automaticamente pelo Copom. O inquérito policial militar que investiga o crime apontou um outro episódio de violência que ninguém conhecia até agora. Um rapaz de 19 anos que estava no baile funk com a namorada levou um tiro pelas costas enquanto tentava escapar dos PMs. Ele correu na direção deste corredor que fica ao lado da ponte quando foi atingido. Marcos Henrique Bento foi socorrido e levado ao hospital. Em depoimento, o rapaz disse que pensou ter sido atingido por uma bala de borracha. Mas ao levantar a camisa, viu que era um tiro de arma de fogo. Ele contou que o disparo entrou pelo lado direito das costas e saiu pela barriga. O entregador chegou a ser transferido para outra unidade. A namorada dele disse que durante o tumulto percebeu que Marcos estava coberto de sangue, que uma equipe da PM acompanhou os dois até o pronto-socorro, mas não registrou a ocorrência porque o policial militar disse que não haveria necessidade. Gravíssimo. Pior é se esse disparo foi promovido por um policial militar. Luan foi indiciado por tentativa de homicídio, outros 4 PMs por prevaricação, um por lesão corporal e outro por peculato. Nenhum deles está preso. Aqueles policiais envolvidos naquela ocorrência em que o Luan promoveu o arremesso, estavam todos eles com um comportamento truculento e agressivo em relação às pessoas. E que é uma postura que, no meu ponto de vista, é inadequado para um policial militar. Procuradas a defesa de Andrei Barizão, Caio Teixeira Martins e Matheus Silva de Campos não se pronunciou. A advogada do soldado Luan disse que não vai se manifestar. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não retornou o nosso contato. A Justiça de São Paulo determinou a soltura de 2 empresários presos no começo da semana, suspeitos de envolvimento em uma fraude tributária bilionária. Direto ao vivo de São Paulo, a repórter Juliana Tourinho traz todas as informações. O que teria motivado ou o que motivou essa decisão, Juliana? Conta pra gente. Uma boa noite para você.
Boa noite, César. Boa noite a todos. A decisão atende a um pedido do Ministério Público, que é quem havia solicitado inicialmente a prisão. O MP entende que a prisão não é necessária e que medidas cautelares são suficientes. A decisão autoriza a soltura do dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, e do executivo da Fast Shopping, Otávio Gomes. A decisão também deve ser liberada a Tatiane de Conceição Lopes. O auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto e o fiscal Marcelo de Almeida Gouveia permanecerão presos. Todos foram presos na terça-feira por suspeita de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que teriam recebido mais de 1 bilhão em propinas para favorecer empresas do setor de varejo. Nós procuramos o Tribunal de Justiça de São Paulo, que informou que o processo corre em segredo de justiça. César. Obrigado pelas informações, Juliana. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. E agora eu quero chamar a sua atenção para um fato que vem se repetindo ao longo de muitos e muitos anos. Uma criança de 5 anos foi baleada na cabeça em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foi internada em estado gravíssimo. Ela estava ao lado do pai dela no momento em que foi atingida. O alvo dos tiros seria um homem que ficou ferido, mas já recebeu alta. Hoje cedo, outro menino de 7 anos também foi atingido por uma bala perdida dentro de uma escola, e os 2 casos aconteceram no Rio de Janeiro. Faltavam 10 minutos para a aula de educação física terminar. O pai esperava o filho na porta da escola quando foi informado de que o menino havia sido atingido na quadra de esportes por uma bala perdida. Você pensa que nada vai acontecer dentro de uma escola, né? E você recebe uma notícia que teu filho foi baleado jogando futebol. Entendeu? Você fica desesperado. A bala atravessou a nádega e saiu pela virilha da criança de 7 anos. O próprio pai carregou o filho nos braços por 250 metros até uma clínica. Depois ele foi transferido para um hospital e já recebeu alta. Dói demais. Ver o nosso filho daquele jeito. A escola municipal fica em Rio das Pedras, na zona oeste da capital fluminense. A comunidade é considerada o berço da milícia na cidade, mas vem perdendo território para traficantes do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado. Segundo o pai da criança, no momento do disparo, acontecia um tiroteio na região. A Secretaria de Educação informou que não havia tiroteio ou operação quando o aluno foi baleado. E a Polícia Militar disse apenas que foi chamada ao hospital para verificar a situação de uma criança ferida por um tiro. A Polícia Civil investiga a autoria e as circunstâncias do disparo. 2 dias antes, policiais civis e militares fizeram uma grande operação na região para combater os avanços do Comando Vermelho. Houve intenso confronto e 6 suspeitos morreram. Desde o início do ano, 12 crianças foram baleadas no Grande Rio, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado. 2 morreram. Violência que nenhuma família consegue entender. Passando um filme, né? Que a gente nunca esperava por isso. Acontecer isso com meu filho, um menino que era alegre. Entendeu? Hoje ele fala que não quer mais ir para a escola. Ficou um trauma gigantesco agora na cabecinha do meu filho. Como é que vai tirar isso? Ele pede, pelo amor de Deus, para não estudar mais. Pai, se eu for para a escola, eu vou ser baleado de novo. Eu não sou bandido, pai. Por que eu levei esse tiro? O senhor promete que eu não vou morrer? Olha as palavras de uma criança de 7 anos. Eu fico aqui pensando, imagine se fosse com um filho seu, com uma filha sua. O que você gostaria que acontecesse? E é um caso que se repete, ainda mais no Rio de Janeiro. Já há muitos e muitos anos, o índice vem aumentando cada vez mais, a estatística só cresce. Não é possível que crianças totalmente inocentes paguem o preço muito caro pela irresponsabilidade, principalmente de traficantes, de bandidos que continuam à solta e muitas vezes mandando em determinadas áreas do Rio de Janeiro. Uma adolescente, preste atenção, foi encontrada desacordada com um frasco de um desodorante nas mãos, na Paraíba. Ela foi socorrida, mas, infelizmente, não resistiu. Nós vamos conversar com o repórter Abni Caetano, ao vivo e direto de João Pessoa, sobre este caso. Abni, esse seria mais um daqueles desafios que a gente vive noticiando, que acontece na internet? Essa é a principal linha de investigação da polícia até agora. Conta pra gente, uma boa noite para você. Seja bem-vindo ao SBT Brasil. Boa noite, César. É exatamente isso.
A principal hipótese da polícia é de que trata do jogo da internet, que consiste em inalar desodorante aerosol pelo máximo de tempo possível. Yasmin Albuquerque, de 15 anos, foi encontrada desacordada no próprio quarto com um frasco de aerosol em uma das mãos, o celular na outra. O caso aconteceu em Cruz do Espírito Santo, na região metropolitana de João Pessoa. A jovem foi levada para o pronto-socorro, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo. A questão, César, é que lamentavelmente este caso é mais um dos que temos no Brasil. A jovem foi levada para o pronto-socorro, mas lembrando que em 2025, pelo menos 3 crianças morreram no Brasil em casos similares de parada cardíaca causada por intoxicação nos pulmões. Os 3 participavam de desafios online. O celular da jovem foi apreendido para análise. César. Obrigado pelas informações, Abner. Uma ótima noite a você, a todos de João Pessoa, na Paraíba, para todo o Nordeste brasileiro. É uma pena realmente que nós continuemos ter que noticiar casos como esse, em que, quando a gente diz que a internet é terra de ninguém, em alguns casos, continua sendo. Criminosos mataram um empresário durante um assalto no interior de Pernambuco. Acompanhe. Câmeras de segurança gravaram os assaltantes saindo do meio do mato, armados e com os rostos cobertos por volta das 7 da noite desta quinta-feira. Eles obrigaram o motorista do caminhão a entrar na casa. Lá dentro, o homem é ameaçado, enquanto outros roubo seguido de morte. O empresário, que estava em casa, acompanhado da esposa e do filho de 5 anos, percebeu a chegada dos assaltantes e pediu que a mulher se trancasse em casa. Mãe, pai morreu, foi, morreu não, meu pai está no hospital, está tomando muito remédio para vir. Eu já estou com tanta saudade de pai, mãe. Depois de disparar vários tiros em uma porta, os assaltantes entraram. Quando tentaram agarrar a mãe, a criança gritou. O empresário, que também estava armado, reagiu. Os criminosos fugiram, mas o assaltante, que estava do lado de fora, atirou várias vezes. José Marcílio Bezerra, de 34 anos, atuava no ramo da confecção. O crime chocou a família. Tragédia que chocou tudo. Menino novo, batalhador, inteligente, infelizmente, acabou. A polícia faz buscas para localizar e identificar os criminosos. Uma criminosa conhecida como Diaba Loira, procurada pela polícia de 2 estados, foi encontrada morta no Rio de Janeiro. E quem vai trazer as informações agora, direto ao vivo da capital fluminense, é o repórter Léo Santana. Quais foram as circunstâncias em que o corpo dela foi encontrado? Léo, conta pra gente, uma boa noite para você. Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. Ela tinha várias marcas de tiros, além de sinais de tortura pelo corpo. Eveline Passos Rodrigues, mais conhecida como Diaba Loira, de 28 anos, era procurada em Santa Catarina e aqui no Rio de Janeiro por envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia investiga se ela foi morta por criminosos do Comando Vermelho. Isso porque a Diaba Loira fazia parte da organização, mas abandonou o grupo e aderiu à facção rival, o 3º Comando Puro. O corpo dela foi encontrado depois de um confronto entre os 2 bandos no Morro do Fubá, na zona norte da cidade. Durante o dia, policiais militares ocuparam os acessos à comunidade. Diaba Loira chamava atenção por manter perfis em redes sociais ostentando fuzis. Em 2022, ela sobreviveu a uma tentativa de feminicídio quando foi esfaqueada pelo ex-marido. Logo depois, decidiu se juntar ao tráfico. Ela vivia no Rio desde o ano passado. César. Obrigado pelas informações, Léo. Uma ótima noite a você, a cariocas e fluminenses. Um biomédico foi preso em uma operação que investiga fraudes em exames de laboratórios em Mato Grosso. As investigações apontaram que as amostras eram descartadas sem análise e os resultados dos laudos falsificados. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos sócios do laboratório, em Cuiabá, e também nas unidades da empresa em Sinop e Sorriso, no interior do estado. Na casa de um dos alvos, a polícia encontrou armas, munição e notas de euro. O laboratório realizava exames para clínicas particulares e órgãos públicos, como a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Cuiabá. O principal alvo da operação é o biomédico Igor Felipe Gardês Ferraz, que foi preso preventivamente.
Segundo a investigação, o laboratório recebia e coletava material biológico dos pacientes e descartava as amostras sem qualquer análise. Os laudos eram falsificados pelo biomédico, que já havia sido preso em abril deste ano, quando a polícia interditou o laboratório por suspeitas de irregularidades. A polícia investiga também se a morte de uma criança de 5 anos teria relação com os exames falsificados. Ex-funcionários dessa rede de laboratórios disseram que todos os laudos, todos os exames que essa criança fez foram falsificados pelos sócios da empresa. Essa criança veio a óbito em dezembro de 2024, pelo menos não há uma correlação ainda, né, entre o fato dos laudos terem sido falsificados e do falecimento. O estado dela era grave. Ainda de acordo com a polícia, o laboratório prestava serviços para uma empresa que atende até 400 pacientes nas residências, o chamado Home Care. Nós já sabemos, por meio de depoimento de médicos, que esses resultados não condiziam com o quadro clínico que esses pacientes apresentavam e que isso já vinha levantando uma suspeita. Em nota, a empresa Bioseg Saúde e Segurança do Trabalho informou que a Bioseg Medicina Laboratorial foi encerrada em abril deste ano e que os sócios não têm envolvimento na gestão ou execução de serviços laboratoriais. A defesa de Igor Ferraz não foi localizada. Faltando pouco mais de um mês para a primavera, o frio continua firme nos estados do Sul e Sudeste, mas foi no Rio de Janeiro, famoso pelo calor, pelas canções, Rio 40 graus, entre tantas outras, né, que os termômetros surpreenderam. A cidade maravilhosa vive os dias mais frios dos últimos 18 anos. Rio de Janeiro, 6 da manhã, 16 graus. Um choque para quem está acostumado com termômetros beirando os 40 graus. Em vez de água de coco, os cariocas tiveram que apostar no cafezinho para esquentar. 4h15 eu tô tomando meu banhozinho. É um dilema, né? Mas tem que levantar, tem que trabalhar. Até para correr é preciso se agasalhar. E na praia, ninguém se arrisca a entrar na água. Cuiabano, quando sai de lá, né, vem aqui já quer cair no mar, né? E aqui hoje não vai dar, não. Desde o início do inverno, a temperatura mais baixa registrada aqui foi de 10,2 graus. O frio também impediu o avanço das temperaturas máximas, que tiveram uma média de 26 graus, a mais baixa dos últimos 18 anos. Primeira vez que eu tô sentindo tanto frio. Tá muito frio, gente. Tá na hora já de terminar. Pode partir. Na internet, o treino na academia agora é com um cobertor. Até o Zeca Pagodinho quebrou o gelo e esquentou as sátiras no mundo digital, onde, com a ajuda da inteligência artificial, a cidade ganhou ares siberianos. Na vida real, nada de neve ou temperaturas negativas, mas esse inverno mudou os hábitos e o guarda-roupa dos cariocas. E também os estoques das lojas do maior centro popular de compras do Rio de Janeiro. Carioca não sente frio, sente gelo. Esta loja vende roupas para viagens há 38 anos e nunca lucrou tanto. Mas agora, com gente que quer se agasalhar sem sair da cidade. Nós tínhamos uma venda de uma média de 20% e esse ano nós dobramos. Está numa faixa de 40% a venda para roupa para o carioca mesmo. Eles estão usando muita segunda pele, muita roupa térmica por baixo e muito casaco. Igor e Tatiana vão para a Argentina e comprar um casaco térmico para a filha de 7 anos. Ela deve estrear a roupa nova por aqui antes de embarcar. Ah, com certeza. Do jeito que tá o frio, né? À noite, principalmente para sair, para passear, vai ser bom para usar aqui também. Agora, ela não vai passar frio de jeito nenhum. A cidade de São Paulo também bateu recorde neste inverno. Registrou a menor média de temperaturas mínimas das últimas 3 décadas. 12,2 graus, um a menos que a média histórica. O meteorologista explica que esse frio todo vem do oceano e, por isso, atinge cidades mais próximas à costa, como as capitais paulista e fluminense. As frentes frias passam com mais frequências, principalmente na região mais litorânea, pode-se dizer aqui, do estado do Rio de Janeiro, né? Então ela sempre ajuda a derrubar as temperaturas abaixo do que já é normal agora, né? No Rio, há quem diga que frio é relativo, mas a Larissa comprova que para os bons cariocas, o calor sempre dá um jeitinho de estar presente. Tem gente que realmente sente muito calor extremo. Eu já tô até suando aqui. Com as negociações paradas e as exportações aos Estados Unidos ameaçadas pelas tarifas do governo Trump, o Brasil busca novos mercados para os produtos prejudicados.
A partir de agora, o Brasil pode exportar carne de boi com osso e miúdos bovinos para as Filipinas. Com o anúncio, o agronegócio brasileiro alcançou 400 aberturas de mercado desde 2023, sendo que 100 delas foram registradas neste ano de 2025. Em um cenário de negociações travadas com os Estados Unidos desde o anúncio do tarifaço, o presidente Lula tem insistido que o Brasil precisa de novos parceiros comerciais. Na segunda-feira, ele vai receber aqui no Palácio do Planalto a visita do presidente do Equador. A agenda prevê discussões que levem ao fortalecimento da integração regional e do comércio entre os dois países. Uma viagem oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México no fim do mês também faz parte da estratégia brasileira. Os países do BRICS devem participar de uma reunião virtual para falar de comércio. Além disso, Lula prepara uma viagem à Índia em janeiro com uma comitiva de empresários. O objetivo, segundo o Planalto, é vender para quem quiser comprar. Nesse momento de esforço de diversificação das nossas exportações, há duas frentes de atuação do governo. A primeira delas é a conclusão de acordos internacionais que ajudam a eliminar barreiras, tarifas e barreiras não tarifárias aos nossos produtos lá fora. Além dessa frente de negociação de acordos comerciais, há um esforço de promoção comercial. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos vai realizar mais de 40 rodadas de negócios no país. A ideia é trazer compradores estrangeiros para conhecer de perto os produtos brasileiros. A Apex estima que mais de 70 países são potenciais destinos para a nossa exportação. A Apex trabalha com 52 setores da economia, 54% das empresas que nós trabalhamos são micro e pequenas empresas. Então vamos ver o que dá para manter nos Estados Unidos, trabalhando lá em Washington, que a Apex está lá, e o que é que a gente pode fazer com que novos mercados absorvam esses produtos. O governo dos Estados Unidos revogou os vistos da esposa e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nós vamos a Brasília continuar com a Ariane Bittencourt, só que agora ao vivo ela traz todos os detalhes deste caso. Ariane, o que disse o ministro a respeito do ocorrido? Conta pra gente, uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você também, a todos que estão nos acompanhando. Padilha se manifestou pelas redes sociais. Ele disse que está indignado e que a revogação dos vistos de seus parentes é um ato de covardia. Também nessa mesma manifestação, o ministro da Saúde lembrou que o programa Mais Médicos não tem mais a parceria com Cuba, mas que esse tipo de parceria continua valendo em outros países que não sofreram nenhum tipo de sanção por parte dos Estados Unidos. Bom, essa comunicação da revogação dos vistos, César, foi feita pelo Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, lembrando que a filha de Padilha tem apenas 10 anos de idade. Ele não foi afetado porque o visto dele venceu no ano passado e não foi renovado. Alexandre Padilha, ele ocupava esse mesmo cargo no ano de 2013, quando o programa Mais Médicos foi criado. Padilha era ministro da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesta semana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a revogação dos vistos de um servidor e de um ex-servidor do Ministério da Saúde que trabalharam também na criação do programa Mais Médicos. A Casa Branca, inclusive, chamou a iniciativa de golpe diplomático que explorou médicos cubanos. Eu volto com você, César. Obrigado pelas informações, Ariane. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Agora, independentemente do embate político entre Estados Unidos e Brasil, o Mais Médicos busca levar o serviço de saúde até áreas que, historicamente, têm dificuldade de fixar profissionais. O SBT Brasil foi até uma unidade básica de saúde no interior de São Paulo para ver como é o atendimento e encontrou uma médica cubana que atua aqui no país há 11 anos. Eliane, por favor, vamos entrar. Ouvir o chamado do médico é como música para o paciente. A Eliane, por exemplo, é atendida no SUS pela doutora Tatiana. O atendimento aqui eu gosto bastante. O atendimento, toda vez que eu venho marcar,
sempre marco minhas consultas com facilidade, não demora. A brasileira é psiquiatra infantil, mas atua como médica generalista no programa Mais Médicos. Ela se candidatou a uma vaga após terminar a faculdade de medicina no Paraguai e revalidar o diploma para poder atuar no Brasil. Você vê a evolução do paciente, você consegue acompanhar passo a passo como ele tem evoluído e nos pontos que você deve ser intervencionista com ele. É algo que eu gosto, está no meu sangue, né? Que eu sempre gostei, desde que eu estudei. Era o que eu acreditava ser mais útil para a população. O Mais Médicos tem hoje 26.400 profissionais. 85% são brasileiros, 10% cubanos e 5% de outros países. Eles atuam em 4.500 municípios, principalmente em regiões de maior vulnerabilidade e onde, historicamente, o sistema público enfrenta dificuldade de fixar médicos. O salário é de R$ 14 mil. A maior parte é paga com recursos federais e as prefeituras complementam. Hortolândia, no interior de São Paulo, conta com 23 médicos do programa federal, que representam quase 30% do total de profissionais dedicados ao atendimento primário. Hoje, os Mais Médicos, eles têm atendido de uma forma diferenciada, justamente porque eles partem da premissa que vem já do programa de estratégia, que é atender a família como um todo. Essa unidade de saúde fica no bairro mais populoso de Hortolândia e cobre uma área com mais de 20 mil habitantes. 5 médicos são responsáveis pelo atendimento, 4 são do programa federal. Entre eles, a doutora Hélia, que está no Mais Médicos há 11 anos. Hélia é cubana, já prestou serviço na Venezuela, em países da África, até que aceitou a vaga no Brasil. No contrato assinado em 2014, recebia apenas parte do salário para viver aqui, porque o restante era repassado a Cuba. Esta semana, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusou o Brasil de explorar os médicos e enriquecer o regime cubano. A parte ia para Cuba. Uma parte ia voltar, através dos mecanismos que eles têm estabelecidos. E a gente entendeu e assinou. Por que a gente assinou? Porque se ia favorecer quem? A minha população, o meu sistema de saúde. Em Cuba. Durante o governo de Jair Bolsonaro, Cuba suspendeu a participação no Mais Médicos, depois que o então presidente anunciou novas exigências ao país caribenho, como a aplicação de testes de capacidade e a garantia de salário integral aos cubanos. Em 2023, quando retornou ao Palácio do Planalto, Lula retomou o programa, agora priorizando profissionais brasileiros. Com o diploma validado e raízes criadas no Brasil, a doutora Hélia retornou ao Mais Médicos. Hoje eu recebo 100% do meu salário, faço com ele o que quero, aí eu mando para Cuba, eu posso ajudar aqui, lá, em qualquer lugar. Isso foi muito bom. Independentemente da nacionalidade do médico, o que importa para o paciente é ser bem atendido. Atendimento diferente, né? Antes você nem sentava na cadeira e mandava levantar, né? Agora não. A médica é carinhosa. Houve uma melhora significativa e as pessoas são bem atendidas e o programa tem atendido bem e eu tenho percebido muito isso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou ao Conselho de Ética da Casa 4 pedidos de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar. O PT e o PSOL acusam o parlamentar de conspirar contra a soberania nacional. A decisão de Hugo Mota veio após a pressão da base governista. Os pedidos de cassação estavam parados na mesa do presidente da Câmara. PT e PSOL acusam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro de atuar contra a soberania nacional, incitando o governo de Donald Trump nos Estados Unidos a aplicar sanções contra autoridades brasileiras. Ainda não há data para que os processos disciplinares sejam iniciados. Além dos 4 requerimentos contra Eduardo, o presidente da Câmara também encaminhou outras 16 representações que atingem diversos parlamentares. O cronograma de trabalho deve ser divulgado na próxima semana pelo presidente do Conselho de Ética, o deputado Fábio Chiocchetti. Eu trato com muita responsabilidade a questão de cassação. Né? Você cassar um deputado, você caça os votos dele. Então tem agilidade na tramitação. Nesses últimos 4 meses,
nós pagamos R$662 mil com dinheiro público para assessores do Eduardo Bolsonaro para ficar fora do Brasil, conspirando contra o Brasil. A oposição reagiu. Mesmo à distância, Eduardo Bolsonaro continuará cumprindo um papel fundamental: mostrar ao mundo que o Brasil vive hoje sob uma escalada autoritária e que já não se pode falar em plena democracia. Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, por ordem judicial, Eduardo Bolsonaro já está com o salário bloqueado desde o dia 24 de julho. Na quinta, o parlamentar tinha dirigido críticas à postura de Mota. Ele escreveu: o presidente da Câmara, já que não consegue garantir minhas prerrogativas constitucionais, deveria, ao menos, tentar garantir o exercício à distância do meu mandato. Nesta sexta, Eduardo publicou a foto de um encontro com o secretário do Tesouro norte-americano Scott Bessent. O registro é da última quarta, mesma data em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversaria com Bessent sobre o tarifaço, encontro que foi cancelado pelo trampista. Também nesta sexta, Eduardo mencionou uma carta do presidente dos Estados Unidos para Jair Bolsonaro e voltou a pressionar o Congresso pela anistia. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. O Superior Tribunal de Justiça recebeu a notificação da Justiça Federal da Flórida para que o ministro Alexandre de Moraes se manifeste sobre o processo movido contra ele pela Rumble e a Truth Social nos Estados Unidos. Nós vamos agora a Brasília, mais uma vez, conversar ao vivo com o repórter Kenzo Matida. Kenzo, o que isso significa na prática? Explica para a gente, por favor. Uma boa noite para você. Olá, César, muito boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Esse é o primeiro passo do processo para que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, seja intimado formalmente sobre a ação. Agora, cabe ao presidente do STJ decidir se concede ou não a execução. Caso decida seguir em frente, um juiz será designado para intimar o ministro. Mas o próprio Alexandre de Moraes pode comunicar ao STJ se deseja ser citado. A Truth Social é uma rede social ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Rumble é uma plataforma de vídeos que atende a Truth Social. A ação gira em torno principalmente de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para que a Rumble encerre permanentemente a conta do bolsonarista Alan dos Santos e impeça a criação de novos perfis. Os advogados da empresa alegam que o ministro do Supremo pratica a censura e fere a liberdade de expressão. Procurado, Alexandre de Moraes não se manifestou. César. Obrigado pelas informações, Kenzo. Uma ótima noite a você e a todos de Brasília mais uma vez. Você vai ver junto comigo a seguir. Temos muito ainda para mostrar para você. O encontro entre Trump e Putin no Alasca termina sem acordo sobre a guerra na Ucrânia. E o Supremo marca o julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Aguarde, o SBT Brasil volta já. Continue com a gente. SBT Brasil, com César Filho. Oferecimento. Loterias Caixa. Aposte na Loto Fácil da Independência.
Você sonha com mais saúde para você e sua família? Sonha ganhar uma casa ou um carro? Sonha com descontos? Sonha em ganhar dinheiro de volta a cada compra? Não durma no ponto e peça hoje o seu cartão de todos os sonhos. Tem consultas e exames com descontos incríveis. Clínico geral por apenas R$30. Odontologia tem também. E demais áreas médicas por R$40. Comprou no mercado? Volta dinheiro. Na farmácia, volta também. Quer consultas a partir de R$30? Quer ganhar carro ou casa? Mais descontos e cashback? Tenha tudo isso agora. Não é só um cartão. É o sonho de todo mundo. É o cartão de todos os sonhos. Peça já o seu. Onde tem sonho, tem corre. Mas e se a dor parar você? Sem tempo, irmão. O novo Sonridor chegou. 5 vezes mais rápido. Pra você ver seus sonhos virarem realidade. Novo Sonridor. Sem tempo para dor. Viver o inverno gaúcho é viver o inverno sem igual. Viva o friozinho gostoso. Viva o sabor. Viva os aromas. Viva a natureza. Viva a diversão. Viva o romance. Tá vendo como tá tudo pronto esperando por você? Agora com licença que eu vou ali viver as minhas férias no inverno gaúcho. Já pensou sentir a emoção e o vento no rosto dirigindo uma Porsche conversível? No Viva Sorte você pode. Ou a partir de agora você vai ter uma BMW para passear com a sua família. O que você vai fazer quando eu levar essa RAM para sua garagem? E tem mais 20 motos 0 km para facilitar o seu dia a dia. Uma Porsche, uma BMW ou uma RAM. Raspou, achou, ganhou. Você raspa na hora e já ganha prêmios na hora, em dinheiro e carro 0 km. Compre já o seu. Prometo que consagrarei a vida ao serviço da humanidade. Priorizarei a saúde do paciente, exercerei a profissão com consciência e dignidade. Manterei a honra e as tradições da profissão médica. Guardarei o máximo respeito pela vida humana. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. O caso revelado pelo podcast A Mulher da Casa Abandonada chocou o público, incitando protestos em sua porta. Como era possível escravidão em 2000? A senhora agredia a Hilda? Isso daí foi tudo manufaturado, foi inventado. Você quer que aproveitar de mim para fazer sofrer tanto assim? Assista A Mulher da Casa Abandonada agora, só no Prime Video. O SBT Brasil está de volta ao vivo, trazendo sempre a melhor informação para você. O influenciador Ítalo Santos, preso na manhã de hoje, foi levado para um presídio na Grande São Paulo e deve passar por uma audiência de custódia amanhã. Ele preferiu permanecer em silêncio durante o dia todo. Ítalo Santos foi levado para uma cela da Delegacia Central de Carapicuíba, na Grande São Paulo, no meio da tarde desta sexta-feira. Então, você quer dar uma palavrinha sobre a acusação contra você? Tem certeza? É uma acusação grave, né? Você é sexualizado mesmo pelos adolescentes? O silêncio absoluto só foi interrompido pela expressão de choro. Você quer aproveitar a sua chance de ser alguma coisa? A sua chance. Você acha que a sua prisão é justa? Não quer mesmo falar?
O influenciador e o marido dele, Israel Nata Vicente, que também foi preso, foram levados algemados no banco de trás da viatura. Ítalo foi preso por policiais civis do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, nesta casa em Carapicuíba. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo, tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. Os dois e outras 6 pessoas dormiam quando a polícia chegou logo cedo para cumprir a ordem de prisão preventiva determinada pela Justiça da Paraíba. Ítalo e o marido estavam com 4 telefones celulares cada um. Permaneceram em silêncio. Cada um deles tinha 4 celulares, estão sendo apreendidos 8 celulares e o veículo também, que é uma Land Rover. Segundo a polícia, Ítalo e Israel viajaram até São Paulo de carro. Os investigadores acreditam que os dois ainda tentariam fugir do país por Foz do Iguaçu, no Paraná, que faz fronteira com o Paraguai. O influenciador... Palpista, é tudo mentira, né? Porque sou sempre eu que caio nessas furadas. Nas redes sociais. O caso ganhou ainda mais repercussão depois das denúncias feitas pelo youtuber Felca sobre a adultização de crianças e adolescentes. Ítalo e o marido vão passar por uma audiência de custódia em Carapicuíba neste sábado apenas para atestar a regularidade da prisão. A Justiça de São Paulo não vai analisar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do influenciador pelo Poder Judiciário da Paraíba. A defesa vai entrar com um pedido de habeas corpus para tentar revogar a prisão, mas já fala em evitar uma transferência dos presos para a Paraíba. Eles têm que permanecer aqui porque aqui é o local da prisão. A prisão foi consumada aqui. Então, a rigor, a regra tem que ser seguida. A família do Euro, ela é do Estado de São Paulo e a nossa Constituição, ela fala o quê? Que o preso ele tem direito à assistência familiar. A prisão foi decretada por causa de fortes indícios de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular. Tudo o que está na representação foi fundamentado a partir de elementos e evidências que foram colhidos na investigação. E é uma investigação robusta, digo mais uma vez, não começou hoje, nem antes de ontem, nem há uma semana atrás. É uma investigação que já tem um tempo que vem acontecendo. Se a gravidade das acusações chama a atenção, o tumulto na porta do DEIC em São Paulo não fica atrás. Crianças e adolescentes vieram até a porta da delegacia para defender o acusado, como se as vítimas fossem de outro mundo. O vídeo do influenciador Felca revelou um esquema de exploração sexual de menores nas redes sociais. Os aliciadores sexualizam crianças e adolescentes para obter lucro. A prática é crime e a pena pode chegar a até 10 anos de prisão. A proteção a crianças e adolescentes está no topo dos debates no parlamento. Deputados e senadores discutem mais de 60 projetos de lei que tratam do assunto. 32 deles foram apresentados depois da repercussão do vídeo do influenciador Felipe Bressani, o Felca. O conteúdo que denuncia a sexualização de menores na internet passou de 40 milhões de visualizações em cerca de uma semana. Judite, mãe de 2 filhos pequenos, ficou assustada com a possibilidade de ter as fotos manipuladas depois de publicar nas redes sociais. Ela resolveu apagar todo o conteúdo com as crianças. Por mais que a gente tenha ali boas intenções, né, querendo compartilhar os momentos em família, as pequenas conquistas, por mais que a gente queira compartilhar isso, eu percebi que é um risco brutal. A sexualização é um dos principais problemas apontados no vídeo que viralizou e que favorece o esquema de exploração de menores na internet. É um comportamento que pode ser estimulado, inclusive, por desafios que circulam nas redes sociais.
Esta neuropsicóloga explica como a sexualização prejudica crianças e adolescentes. A criança ainda não tem inteligência emocional para lidar com isso, né? Hoje, ela está ali, ela não está entendendo que aquilo ali ela está sendo um objeto de sexualização. Mas lá no futuro, ela vai começar a entender isso, e aí ela pode ser tarde. Ela pode ter pego um caminho errado, ela pode ter adotado isso como uma postura para a vida dela. A Fundação Abric, que defende os direitos da criança e do adolescente, afirma que a falta de regulamentação nas redes sociais agrava ainda mais o cenário. Quando ela não tem regras, normas e não é regulamentada, isso torna o cenário muito mais complicado, muito mais problemático, muito mais difícil. Então eu acho que sim, é um agravante não termos ainda uma regulamentação, né, um projeto de lei ali que regulamente e que puna, de fato, essa rede criminosa. Mas como nós dissemos, não é para você, quem faz essa prática, pratica um crime com pena de até 10 anos. Eu quero te fazer mais uma pergunta nesta noite. E se a vítima fosse a sua filha, fosse o seu filho, o seu neto, a sua neta, você acredita que essa pena de até 10 anos é o suficiente ou ela é muito branda e muito pequena? Nós vamos voltar a falar sobre a criança que foi baleada na cabeça agora há pouco na porta da casa dela em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O Léo Santana está conosco mais uma vez, está de volta trazendo as informações ao vivo. Ô Léo, já se sabe quem era o alvo e o principal de tudo, como está o estado de saúde dessa criança? Conta pra gente. Sim, César, o alvo dos tiros seria um homem de 27 anos atingido no braço. Ele foi socorrido, levado para o hospital e já recebeu alta. Já a criança foi encaminhada em estado gravíssimo para o Hospital de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde permanece internada. Segundo a polícia, um suspeito desceu de um carro branco e fez vários disparos, disparou várias vezes. Não havia operação policial na região. Com esse caso, já são 13 crianças baleadas só este ano no Grande Rio, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado. Eu volto com você, César. Obrigado pelas informações, Léo. Uma ótima noite mais uma vez. E agora eu quero falar para você de um caso onde um motoqueiro foi morto a tiros durante uma abordagem de um policial civil no Distrito Federal. Acompanhe. João Gabriel Matos da Silva havia completado 20 anos no mês passado. O estudante de Tecnologia da Informação sonhava em ser policial, mas morreu baleado durante uma abordagem no Recanto das Emas. O João Gabriel não estava correndo, estava a 20 por hora, não estava correndo igual dizem, e que quando ele falou para parar, ele reduziu a velocidade, mas mesmo assim o policial atirou pelas costas. Os dois policiais estavam descaracterizados. Eles vieram até essa casa entregar uma intimação quando perceberam João Gabriel passando pela rua e decidiram fazer a abordagem. Segundo os moradores, os dois, com arma em punho, deram ordem de parada. Mas segundos depois, o tiro foi disparado por um deles, atingindo o garupa de 15 anos e João Gabriel, que mesmo ferido, ainda pilotou por alguns metros, caindo na esquina ali atrás. E é uma dor... Meu coração tá sangrando. Eu tô vivendo um luto que eu não sei se eu vou suportar, não. A câmera de segurança de uma casa registrou o momento em que os dois passam devagar pela rua antes da abordagem. A bala atravessou o braço do adolescente e atingiu João Gabriel na lateral do corpo. O universitário morreu ainda no local. Já o menor foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia. Hoje, agentes da corregedoria estiveram no local. A identidade do policial não foi divulgada, mas, segundo a Polícia Civil, o inquérito foi aberto para apurar a conduta do policial. O caso provocou revolta na comunidade. Familiares e amigos se reuniram em oração no local do crime e protestaram na frente da delegacia. Você vai ver junto comigo a seguir. O encontro entre Trump e Putin no Alasca termina sem acordo sobre a guerra na Ucrânia. E nós vamos falar também de futebol. Tem os gols pela Taça Libertadores e Mauro Betting vai estar comentando mais essa rodada junto com a gente. É daqui a pouquinho no SBT Brasil. Até já. Você tem um negócio? Quer prosperar? Ler livros de autoajuda ajuda. Mas sabe o que ajuda ainda mais? Receber pagamentos pelo celular. Pensamento crítico até que ajuda. Mas só no Bradesco você aprende a importância de 5 dias sem juros no cheque empresarial. Resiliência, foco, ajuda.
Mas um crédito sob medida do Bradesco, isso que é ajuda. Autoajude-se. Abra sua conta PJ no Bradesco. Novo Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil sem esforço. Uau! Em mais de 100 superfícies. Parece milagre, mas é Cif. Novo Seda com tecnologia AminoSilk. Para um cabelo tão macio como seda. Notícia histórica para os brasileiros. Depois da tristeza da volta da fome no país, a FAO e a ONU acabam de anunciar que o Brasil, em apenas 2 anos, conseguiu sair novamente do mapa da fome. Com o Plano Brasil Sem Fome, o governo do Brasil está melhorando a vida de milhões de brasileiros. Eu abri a despensa e ver que tem coisa hoje para me dar para meus filhos. É um alívio. Brasil Sem Fome. Prato cheio, país soberano. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo do Brasil. Desvendando caminhos, o sinal alcança o ambiente perfeito. Tipo quintal aqui de casa. Internet que pega bem em todo canto da casa. Só Vivo Fibra com a nova geração de Wi-Fi 6. De longe a melhor internet. Já pensou sentir a emoção e o vento no rosto dirigindo uma Porsche conversível? No Viva Sorte você pode. Ou a partir de agora você vai ter uma BMW para passear com a sua família. O que você vai fazer quando eu levar essa RAM para sua garagem? E tem mais 20 motos 0 km para facilitar o seu dia a dia. Uma Porsche, uma BMW ou uma RAM. Raspou, achou, ganhou. Você raspa na hora e já ganha prêmios na hora, em dinheiro e carro 0 km. Compre já o seu. Novo Homo Ciclo Rápido. O único que limpa e perfuma em 15 minutos. Eita, bom de onda hoje, hein? Altas ondas, irmão. Me dá um chá gelado desse? Com certeza. Com esse sol de desgaste físico, você perdeu sais minerais. Essa onda de calor vai te derrubar. Experimenta o Sorox, meu irmão. Ele hidrata, recupera eletrólise, tem 8 íons, é 0 açúcar e, ó, tem poucas calorias. E o sabor é bonzão, né? Sorox, hidratação e saúde que se sente. Dá pra Rexona me deixar cheirosa no corpo todo? Até no... Não importa como você chama, não importa onde você cheira. Chegou o Rexona feito para outras partes do seu corpo. Tecnologia que se adapta a você para bloquear o odor. Adeus, mau cheiro. Novo Rexona All Body é para outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Semana da Economia Carrefour. Essa é a hora de você economizar nas suas compras. Filé de peito de frango Seara, 1 kg, R$ 17,99. Leites Longa Vida Carrefour, 1 litro, a partir de R$ 3,95 em nossos cartões. Arroz bom no prato, 5 kg, R$ 13,95. Papel higiênico Personal VIP com 24 unidades, R$ 32,90. Todos os pneus a partir do aro 14 com 50% na segunda unidade. TV 50 polegadas Samsung com 200 de desconto em nossos cartões. Carrefour, há 50 anos alimentando o seu melhor. Alô, torcedor! Mês dos Pais chegou. E que tal dar um presente que é um golaço? Assinando Sky por apenas R$1,99. Com o melhor do Brasileirão e Copa do Brasil. Mas corre, a promoção vai só de 8 a 21 de agosto. Presentei seu pai com o Premiere pela metade do preço. Sky. Juninho trouxe uns amigos. Cerveja amarga para um churrasco. Ai! Que quadradeza! Amigo, que quadradeza! Que quadradeza! Amigo, que quadradeza! Churrasco pede uma escolzinha. A cerveja que desce redondo. Beba com moderação. O Republicanos completa 20 anos de existência neste mês de agosto, consolidado como um dos maiores partidos do Brasil. Nosso compromisso é trabalhar pelo desenvolvimento dos municípios e por mais qualidade de vida para a nossa população. Feliz ao Republicanos, vem ser 10! Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. Brasileirão
é do Prime Video. Olha só que jogaço! Internacional e Palmeiras. Nesta quarta, 7h30 da noite. Ao vivo e exclusivo. Brasileirão é do Prime Video. Faltando 15 minutos para as 9 da noite pelo horário de Brasília, nós estamos de volta para dizer e mostrar para você que o julgamento que definirá a condenação ou a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro já tem data marcada para começar, o dia 2 de setembro, em Brasília. A Paola Cuenca vai trazer mais informações direto e ao vivo da capital federal. Paola, quantos dias serão dias? Deve durar vários dias o julgamento. Qual é o tempo estimado para a decisão? Conta para a gente, uma boa noite para você. Boa noite para você também, César. Para quem nos acompanha, olha, pelo menos até aqui já foram separados 5 dias para este julgamento. Então, realmente, o dia 2 de setembro vai ser só o início, viu? Nesta data, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, onde o caso é analisado, separou, inclusive, tanto sessões da manhã quanto da tarde, indo ali até o começo da noite, até às 7 horas da noite, para o julgamento. Além do dia 2, também estão separados os dias 3, 9, 10 e 12 de setembro. Esse agendamento saiu menos de 24 horas depois do relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, pedir justamente que as datas fossem marcadas. Este julgamento vai acontecer de forma presencial aqui no STF e, além disso, vai ser transmitido pela TV Justiça. Além de Jair Bolsonaro, outros 7 réus também serão julgados. César. Obrigado pelas informações. A Paola Cuenca e todas as nossas equipes vão continuar acompanhando esse caso até o final com a decisão desse julgamento. Obrigado, Paulo. Uma ótima noite a você e a todos de Brasília. E agora vamos falar de futebol. Pela Copa Sul-Americana e também pela Libertadores, os times brasileiros que jogaram ontem abriram vantagem nas oitavas de final. O Atlético Mineiro ganhou em casa de virada. Em Belo Horizonte, pela Copa Sul-Americana, o Atlético levou um susto quando Andino fez Godoy Cruz 1-0. Coelho empatou para o Galo. No fim da partida, sempre ele, Hulk, garantiu a vitória de virada. Atlético Mineiro 2, Godoy Cruz 1. Pela Copa Libertadores, a torcida do Botafogo ainda curtia o mosaico nas arquibancadas do Newton Santos quando Arthur abriu o placar com 14 segundos de jogo. E foi só. Botafogo 1, LDU 0. Em Lima, no Peru, o Palmeiras foi avassalador. O primeiro gol alviverde foi de pênalti. Gustavo Gomes converteu. Flaco Lopes tabelou com Vitor Roque e marcou o segundo. Vitor Roque fez o terceiro numa bela jogada. Flaco Lopes aproveitou o rebote para fechar a goleada. Universitário 0, Palmeiras 4. No fim do jogo, o técnico Abel Ferreira mandou um recado à torcida palmeirense em referência às críticas que recebeu após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. E corrijo-me, estavam a perder 4-0 e estavam a aplaudir os seus jogadores, certo? Era isso que estavam a fazer. Olha, antes de convocar aqui meu querido amigo Mauro Betting para fazer o comentário com relação à rodada, eu quero dizer o seguinte, meu querido Abel, você está no Brasil, você não está em outro país da América do Sul. O Brasil é diferente. Aqui, se não tiver estrutura, meu amigo, não tem condição. Você tem que aprender, se é que já não aprendeu, que o Palmeiras nunca pode perder para o Corinthians. E o Corinthians nunca pode perder para o Palmeiras, mesmo em uma partida amistosa, porque senão gera crise nos dois clubes. Estou errado, Mauro Betting? É isso. Talvez todos nós estejamos errados, mas essa é a nossa realidade. O Abel sabe muito de futebol, já sabe muito do Palmeiras. Sim. Ele é mais palmeirense do que eu. Corneta pra burro. E a torcida do Palmeiras é corneta pra porco mesmo, pra periquito, o animal que for. Agora, depois desses 4-0 fora de casa, pintou o campeão, Mauro Betting? Já vamos pra Paulista. Que é isso, Mauro Betting? Assim, pintou de novo o maior visitante da história da Libertadores. O time que tem a melhor média de gols da história da Libertadores. O Palmeiras fez a diferença no Peru. O Universitário é fraco, mas o Palmeiras achou um jogo que desde o ano passado não jogava tão bem. E nessa temporada o Palmeiras está como líder, ou seja, vai decidir tudo em casa, não é isso? Até a final, se ele permanecer, joga em casa. A última.
última. E Não, a final não. A final da Libertadores é vai ser exatamente nesse estádio. Dizem que foi reconhecimento de gramado. Não vou falar que tá zica desgraçada, que já foi reconhecimento de gramado. Calma que tem muito jogo pela frente. O Flamengo tem uma dureza contra o Internacional no Beira-Rio, mas eu vejo hoje, de nível de futebol, Palmeiras e Flamengo no nível superior, mas o Palmeiras, se der a lógica, aqui encaminhou a classificação, deve pegar o River Plate, aí a parada duríssima Você já acha nas que o quartas River de final. passa também? Deve passar pelo Libertad Paraguai. Ontem só empataram sem gols. E aí também decide aqui no Allianz. Joga no primeiro em Buenos campanha. Aires. Nos últimos 8 anos, o Palmeiras teve 6 vezes a melhor campanha da fase de E contra o grupos. River também, no passado, já jogou muito bem contra o River. Já, né? a gente transmitiu no SBT, Exato, eliminou exato. na semifinal, quase morri nesse estúdio e tal, mas tudo bem. Passamos em 99 na primeira Libertadores, também o time do Filipão passou pelo River Plate na semifinal. Você está se esquecendo de um detalhe importante. O São Paulo ainda está na competição, Mauro E o Betti. São Paulo passou na semifinal 2005 lá com um show. Tá vendo? Também Tá foi. vendo? Olha aí, O ó. Palmeiras quase sempre caiu diante do São Paulo, mesmo 2021. Mauro, é sempre uma alegria ter você aqui junto com a gente. Sempre, viu? ainda mais depois da vitória do Palmeiras. Obrigado. Um abraço. Principalmente, Principalmente. né? O jovem, olha, até sonha em faturar, ficar famoso nas redes sociais, mas quando se trata de emprego formal, a opção é pela carreira no serviço público. Essa busca por estabilidade faz parte de uma pesquisa com mais de 10 mil estudantes sobre o trabalho ideal. Esses estudantes de direito não veem a hora de entrar no mercado de trabalho, mas os dois querem empregos cobiçados e concorridos no serviço público. Por isso, estudam bastante para passar em concursos. E há um motivo principal. A segurança da estabilidade é bem atrativa, mas é mais pela profissão, né? Pela paixão que eu sinto pela profissão. Porque eu acredito que eu vou conseguir uma dependência financeira, uma estabilidade, e eu acredito também que eu vou ter um crescimento financeiro, pessoal e profissional. Estabilidade também é muito importante, ainda mais eu que tenho 29 anos, eu não posso ficar patinando. Essas declarações refletem a pesquisa O Futuro do Estudo Formal da plataforma de educação Passei Direto. Foram entrevistados mais de 12 mil estudantes sobre expectativas em relação à carreira. 31% apontaram o serviço público como ideal. 26% falaram em ter um negócio próprio, empreender. E 20% se mostraram indefinidos sobre o futuro. Para Ricardo Guia, diretor-geral da Passei Direto, a opção pela carreira pública até surpreende. Teve muita gente jovem respondendo essa pesquisa. Foi 28% das pessoas que tinham até 24 anos. E essas pessoas, a gente não esperava muito desse tipo de resposta, falar sobre estabilidade. Esse professor acha oportuna a busca por emprego estável, mas faz um alerta. Muitas vezes a pessoa passa num concurso público e quando ela se depara com a realidade, às vezes ela fica frustrada, às vezes não era aquilo que ela pensava ou esperava. A pesquisa também mostrou que, embora ser influenciador esteja em alta, apenas 7% dos entrevistados pretendem seguir esta carreira. Mas 72% admitem a importância profissional de estar nas redes sociais, seja para atrair oportunidades ou captar clientes. É o caso da especialista em cirurgia plástica. Ela conta que, no início, usava as redes sociais apenas para esclarecer sobre procedimentos estéticos, mas, com o tempo, viu crescer o número de seguidores e de pacientes. Esse paciente vai na rede social, me investiga, vai ver quem eu sou, olha os meus vídeos, vê aquilo que eu penso e aí vem no consultório e pergunta e vem realmente me conhecer. Isso teve muito. Até pessoas que estão em empregos estáveis, elas estão usando também redes sociais para aumentar o público, o leque de pessoas que elas atingem, seja na parte de educação sobre alguma coisa, como até dicas de alguma coisa que seja relacionado à carreira no final. Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram hoje por cerca de 3 horas no Alasca para discutir os rumos da guerra na Ucrânia. Os dois líderes falaram agora há pouco sobre o encontro. Trump e Putin trocaram elogios, disseram que a reunião foi muito proveitosa, mas o encontro acabou sem o principal, ou seja, um acordo para terminar com a guerra na Ucrânia. O Sérgio Uti já está conosco, nosso correspondente na Europa. Uti, que horas são aí? Aqui são 8:55 aproximadamente, não é isso? São 6 minutos para as 9 horas da noite. Você está conosco ao vivo. Que hora? Você está em Londres. Que horas é agora na capital da Inglaterra? Conta para gente. Boa noite. Em Londres, 5 minutos para 1 da manhã, César. E aí agora já é fim de tarde
lá no Alasca, onde aconteceu a reunião. E como foi essa reunião? Conta pra gente. Por que é que o acordo não foi firmado? Pois é, 3 horas de reunião, eles falaram com a imprensa depois, não responderam perguntas, fizeram elogios mútuos. O Putin sugeriu, inclusive, que o próximo encontro poderá ser em Moscou. Donald Trump disse que provavelmente sim, mas nada foi anunciado, nada. Há muita preocupação aqui na Europa de que Donald Trump possa concordar com os termos russos para ter a habilidade de dizer que ele terminou com a guerra em detrimento dos europeus e dos ucranianos. Outra pergunta muito importante, César, é que preço se pagaria para o fim dessa guerra? A Rússia quer ficar com 20% do território. Truque para recuperar o aspecto saudável do cabelo mesmo usando Babyliss e Triondas. Eu fiquei loira recentemente. Que ainda não tem sob o seu domínio, e a Ucrânia é muito incisiva, o governo ucraniano muito incisivo para dizer que não vai abrir mão dos seus territórios. Portanto, há um grande ponto de interrogação nesse sentido. Nada será decidido, obviamente, sem a participação da Ucrânia, mas seja o que for que a Ucrânia decidir, ela vai precisar de garantias de segurança da Rússia. Garantias de segurança dos Estados Unidos. Essas garantias virão tudo muito imprevisível por enquanto. O que deu para prever foi a coreografia do poder dos dois presidentes quando chegaram ao Alasca, como a gente vai ver na reportagem a seguir. Enquanto o Vladimir Putin não chegou, Donald Trump não saiu do avião. Primeiro desembarcou o norte-americano. O russo desceu logo na sequência. Os dois cruzaram o carpete vermelho para se encontrarem no meio do caminho. Trump aplaudiu a chegada do colega. E os dois seguiram, juntos, até pousarem para a foto oficial. É a coreografia do poder. Neste momento, Putin é questionado por uma jornalista em inglês se ele vai parar de matar civis. O presidente russo coloca a mão no ouvido, sinalizando que não entendeu a pergunta. Não responde e troca algumas palavras com Donald Trump. Mais cedo, quando o presidente dos Estados Unidos deixou Washington para voar em direção noroeste, Vladimir Putin tinha deixado Moscou para voar sentido leste, cruzando todo o território russo. Uma rota que evitou o espaço aéreo de países inimigos e integrantes do Tribunal Penal Internacional. Há um mandado de prisão contra Putin expedido pelo TPI. Nem Rússia, nem Estados Unidos são signatários do tratado, ao contrário de boa parte dos países europeus que, em tese, poderiam proibir o avião russo de sobrevoar seu território ou até tentar prender o russo. Putin ainda fez uma parada pelo caminho. Na região de Magadan, no extremo leste russo, posou para fotos com crianças e visitou um monumento que celebra a parceria Estados Unidos-União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. A mesma União Soviética, cujas iniciais estavam na roupa do ministro das Relações Exteriores russo. Sergei Lavrov chegou ao Alasca com um discurso de que seu país tem argumentos e posições claras. Mas são argumentos rejeitados pela Ucrânia e pela maior parte dos europeus, que se esforçaram nos últimos dias para não serem abandonados por Donald Trump. O que eu quero é um cessar-fogo. Isso não tem nada a ver com a Europa. A Europa não está dizendo o que eu vou fazer, avisou o norte-americano ainda durante a viagem. Em Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os russos continuaram atacando nas últimas horas e que a Ucrânia conta com uma posição forte dos Estados Unidos. Tudo vai depender disso, a força dos Estados Unidos. É que os russos levam em conta, afirmou Zelensky. Nas ruas da capital ucraniana, não havia muito otimismo. Não confio no Trump, ele diz uma coisa hoje e outra amanhã. Desabafa Ana sobre o que muitos no governo pensam, mas não podem dizer publicamente. Em Moscou, Marina fala em paz, em viver sem medo. E Mikhail sente falta da vida que tinha antes da guerra. Ficou ruim para os russos e muito pior para os ucranianos, que sem um lugar à mesa veem de longe o destino do seu país começar a ser decidido. Como o correspondente Sérgio Uti já adiantou, um dos maiores impasses nas negociações de paz na guerra da Ucrânia é a questão territorial. A gente preparou um mapa aqui no telão que mostra as exigências dos russos e também dos ucranianos. Veja, atualmente,
a Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia. Toda essa área aqui em vermelho no leste do país. Além da Crimeia, que foi anexada ilegalmente em 2014, a Rússia também ocupa faixas de terra dessas outras 4 regiões que você acompanha aqui. Kherson, Zaporizhia, onde fica a maior usina nuclear da Europa, Donetsk e também Luhansk. Essas 2 últimas que eu falei aqui formam Donbass, que é uma região rica em carvão e minério de ferro. Moscou não deseja apenas manter as áreas invadidas, ela quer também que os ucranianos entreguem toda essa parte em amarelo no mapa. Olha aqui, são cerca de 21 mil metros quadrados que ainda são controlados por Kiev nessas regiões. Já a Ucrânia, claro, exige justamente o contrário. O objetivo é recuperar todo o território ocupado pelos russos, incluindo a Crimeia. Nos últimos dias, a União Europeia pediu para que Trump não negocie diretamente essa questão territorial com Putin no Alasca sem o envolvimento dos ucranianos. Há exatos 20 anos, no dia 15 de agosto de 2005, o SBT Brasil entrava no ar. E em meio a tantas notícias, tivemos a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitos de nossos entrevistados. Por meio dessas histórias, ficamos cada vez mais perto de você que nos assiste todas as noites. É o que você acompanha agora na última reportagem da série especial sobre as 2 décadas do SBT Brasil. Contagem regressiva às vésperas da estreia. Nós todos do SBT estamos muito felizes. Nascia um jornal e 6 dias depois, Maria Luísa, uma menina doce, alegre e divertida. Nunca tive essa coisa de, não, tô com vergonha e tal. Quando era criancinha assim, aí tinha, vamos contar uma piada. Eu ia lá na frente, vamos contar uma piada. Temporal em São Paulo. Enquanto o sucesso do SBT Brasil se concretizava, Maria Luísa se desenvolvia. Os 2 cresceram juntos. O Ministério Público do Pará... Enquanto esperava a novela começar, Maria Luísa, ainda criança, assistia às reportagens exibidas no SBT Brasil. É que as avós não perdiam o jornal um dia sequer. As notícias passaram a fazer parte da rotina daquela garotinha, que sem perceber foi criando um laço com o telejornalismo. E olha onde a Maria Luísa veio parar, em uma das maiores faculdades de comunicação do país. Aquela menina que não tinha ideia do que ia escolher como profissão é uma futura jornalista, quem sabe, uma repórter de televisão. Aquela coisa da curiosidade, do tato mesmo pela notícia. Eu acho que eu criei vendo, assistindo. A gente vai passar aqui por uma das vidraças que foram quebradas. São 20 anos de cumplicidade com a informação. Eu tenho 1,60 m de altura. Imagina um homem muito maior do que eu. Praticamente impossível passar por aqui. Com o público, a gente compartilha vitórias. Rebeca Andrade volta para casa como a maior atleta da história olímpica brasileira. Mostra injustiças. 2 brasileiras foram presas na Alemanha porque traficantes trocaram a etiqueta da bagagem delas por uma mala cheia de cocaína. Acompanha desafios, como o enfrentado por autoridades de saúde quando surgiram os primeiros casos de microcefalia no país em 2016. Miriam decidiu ser mãe de repente, aos 40 anos. Se apaixonou por Maria Eduarda assim que ela nasceu e não teve dúvidas, adotou a menina que tem microcefalia. Sua companheira? Com certeza. Voltamos à casa dela em Olinda, Pernambuco, 3 anos depois. Hoje, aqui de São Paulo, pude rever Maria Eduarda, agora com 9 anos. Foi através dessa reportagem que apareceu o juiz, que até hoje ele ajuda a Duda com meio salário, e a dos Estados Unidos, que ela é que compra a cadeira e a cama quando precisa de Duda, alguma coisa que ela precise. O SBT Brasil sempre teve essas importantes missões: informar e dar voz a quem não tem vez. Dona Maria, que já havia perdido o único filho para a Covid-19, não ia aguentar ficar sem o marido, que também foi infectado pelo coronavírus.
Valmírio precisava de uma vaga em um hospital da rede pública e o SBT Brasil entrou em ação. Ele ficou por quase 24 horas sentado em uma cadeira com falta de ar. A reportagem chegou, foi que salvou a vida do meu marido. Um ano depois, seu Valmírio precisou de mais uma vaga, dessa vez para fazer uma cirurgia no cérebro. O médico falou, você tem 80 mil, a gente interna ele agora. Nossa equipe de reportagem estava lá, de novo. É que a gente é incansável. Se não fosse a reportagem, digo e repito, a gente hoje não estaria aqui. Tá aqui. De mão dada com ela. Mão dada. Nós também não estaríamos aqui se não fossem vocês, se não fossem Dona Elzi e seu Roldão. Desde o primeiro dia, o casal assiste juntos ao SBT Brasil, toda noite. Paola Cuenca, boa noite, Paola. Qual é a previsão? César Filho eu vejo todo dia, né? Então, eu já tenho ele como meu amigo, sem que ele saiba que eu sou amigo dele. Todo mundo gosta de assistir o jornal. Não só eu, como minha família. A gente sempre tá trocando as notícias. Ah, você viu ontem o que aconteceu? Ou motivado por vingança. Já são 2 décadas no ar e ainda tem muita história por vir. E muitas gerações para conquistar. Para mim, ele pode seguir mais 20, mais 40, mais 100 anos. Feliz aniversário, parabéns! Seu Roldão, quando existe um encontro de almas, muitas vezes não há necessidade do encontro físico. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho e pelo carinho de milhões e milhões de brasileiros ao longo de tantos e tantos anos da minha carreira. Pode ter certeza que eu frequento a sua casa, eu frequento a casa das pessoas que nos assistem. E todas as vezes que eu olho, que eu encaro uma câmera e que eu estou na tela do seu televisor, eu sei que eu faço parte da sua família, porque eu pertenço a um grupo muito seleto de poucas pessoas que têm essa oportunidade. Pode ter certeza, todos vocês que me acompanham há tantos e tantos anos e que estão com o SBT Brasil, moram aqui, no meu coração e sem a necessidade nenhuma de pagar aluguel. Muito obrigado. Você fica agora com mais um capítulo de As Filhas da Senhora Garcia, que continua com um sucesso absoluto em todo o Brasil. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui na tela do SBT. Uma abençoada noite de sexta-feira para você, um lindo final de semana e a gente se encontra sempre aqui no SBT Brasil. Tchau!